Boa noite. Por favor, procura na sua Bíblia, livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 4, capítulo 4, desculpa. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Também nós vamos colocar aqui no telão, mas sempre é importante trazer as suas Bíblias para a casa de Deus. Estamos falando sobre hoje a bondade de Deus. Mas vou começar a mensagem lendo talvez alguns versículos que você não combina com a bondade de Deus. E às vezes tem coisas que estão acontecendo ao nosso redor que realmente tira o nosso foco, tira a nossa atenção. E nós acabamos vendo somente a maldade que infelizmente existe ao nosso redor. Sabe que tem tanta coisa ruim neste mundo, a gente sabe que vai só piorar até a volta de Cristo. Todo mundo quer que Jesus volta, mas ninguém quer passar os momentos difíceis que a Bíblia descreve, como o mundo vai se tornar antes da volta de Cristo. Como era nos dias de Noé, quando cada imaginação do povo do mundo era contra Deus. Estamos chegando, realmente, essas atitudes. E lembre que atitude e pensamento se torna ação. Então, essas atitudes que estão começando a surgir hoje contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, contra o povo de Deus, não somente em alguns países que realmente por muitos anos são contra, até a contra-lei de ser um cristão. Estou falando sobre os países como o Brasil, Estados Unidos, os outros, que sempre teve liberdade de expressar a sua religião, de praticar abertamente cultos para cultuar, para louvar, para adorar Deus. Já estão começando atitudes contra desse tipo de coisa, contra princípios da família, contra princípios da fé simples que nós encontramos na palavra de Deus. E logo, logo, essas atitudes vão se tornar ações. E aí onde vai começar a perseguição. E em alguns países, faz anos que já está. E vai chegando. Essas tribulações vão chegando até nós, se nós vivermos mais tempo aqui nessa terra. E às vezes nós focamos só nisso, são coisas importantes. Nós só focamos nessas coisas e nós esquecemos de olhar também sobre na bondade de Deus. Porque em cada situação, cada exemplo que nós temos na Bíblia, houve tragédias, tribulações, perseguições. Mas ao mesmo tempo, para o povo de Deus, houve vitórias, houve felicidades, bênçãos de Deus, prosperidade física e espiritual. Quando nós olhamos atrás para os 40 anos que o povo de Deus foram dentro do deserto, eles foram escravos por quase 500 anos no Egito, e aí eles foram libertos. Um momento horrível se tornou um momento de alegria, vitória de Deus. E aí no deserto houve momentos tristes. Tem muitos exemplos ruins que o povo fez durante o tempo no deserto. Mas também houve muitas vitórias, muitas bênçãos de Deus. A bondade de Deus podemos ver em todas as situações. Vai depender apenas como nós enxergamos. E nós, como cristãos, nós temos, além do privilégio de participar da bondade de Deus, nós temos o mandamento de Deus para cantar sobre a bondade de Deus. Nós temos o mandamento de Deus para falar para os outros. Então é isso que eu quero que nós refletimos hoje. Claro que não é um mar de rosas para todas as nossas vidas. Tem os momentos difíceis. Mas vamos não focar somente, vamos superar, vamos orar para Deus para nos ajudar a ter a vitória sobre nossos problemas. Vamos
compreender o que causou os problemas na nossa vida. Normalmente são coisas que nós causamos por causa do nosso andamento, por causa do jeito que nós, das decisões que nós tomamos. Mas em tudo isso, vamos enxergar a bondade de Deus, porque no mundo não vai achar muito. No mundo não é mais. Tem as coisas de Deus, tem a sua criação que traz alegria. Mas coisas do mundo nós não vamos enxergar. E se é alegria é momentâneo, logo desaparece. A bondade de Deus permanece. Aqui em 2 Timóteo, o grande apóstolo Paulo, ele já estabeleceu várias igrejas. Ele já está fazendo a segunda parte de construir igrejas, onde ele vai deixar outras pessoas para tomar conta das igrejas, os pastores, os líderes das igrejas. Então, ele já está colocando eles nas igrejas. E tem um jovem chamado Timóteo, que ele colocou nessa igreja. Ele começa depois a escrever 2 cartas para ele, para instruir, para exortar a ele, como ser um pastor. Então, essa parte aqui que eu quero chamar a atenção hoje à noite. 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo, sabendo que o tempo da vida dele aqui na terra estava acabando, estava na prisão, e provavelmente não saiu essa vez da prisão. Ele foi morto dentro da prisão, pouco tempo depois que ele escreveu essa carta. Ele sabia disso, ele já entendia que esse seria o fim da vida dele, tá? Ele fala muita coisa sobre isso, mas para hoje à noite, vamos focar no versículos 1 a 5. O Paulo diz para Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação ou por seu reino. Isso vai ser na volta de Cristo. Timóteo, eu o exorto solenemente, versículo 2, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ele diz assim: repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão, esse é muito povo nas igrejas, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo está falando com o jovem Timóteo que estamos entrando nos últimos tempos. Imagina, agora já passa mais 2000 anos, mas a situação deles, se você estuda a história, foi muito grave, muito pior do que nós temos hoje na nossa sociedade. Sobre o Império Romano, foi muito difícil viver vidas dignas sendo judeus. E os crentes que abandonaram a fé romana para o César, o seu rei, foi muito difícil também para a vida deles. E o Paulo está dizendo para Timóteo, as coisas vão piorar. Então, mas você tem que ainda pregar a palavra. Repreenda, corrija, exorte, quer dizer, vai infiltrando muitas ideias, muitas doutrinas erradas dentro das congregações, e você tem que anotar todos esses problemas, toda essa maldade, toda essa perversidade, e você vai ter que usar a palavra de Deus e pregar contra. Ensina, corrige as pessoas. E hoje em dia, quando nós estamos vendo tanta maldade ao nosso redor, nós focamos tanto nessas coisas como igrejas, como pastores, que parece que a única coisa que a gente prega é sobre a maldade, corrigindo o mal, repreendendo as pessoas que estão fazendo coisa errada, e parece que as pregações se tornam muito negativas. E é importante, temos que fazer isso, tem que pregar a palavra. Quando ele fala assim, há tempo fora do tempo, preparado a tempo e fora do tempo. Significa, o tempo é quando o tempo está bom. Quando está tudo certo, prega a palavra. Momentos fáceis. Quando todo mundo está feliz, alegre, está sentindo a bondade de Deus, não tem problemas, não tem tragédias, não tem tribulações, prega a palavra. É fácil. Ele diz, e também prega fora do tempo.
quando as coisas são difíceis. Quando talvez as pessoas não acham certo falar as coisas de Deus. Quando talvez você falando as coisas de Deus vai causar mais tribulações ainda. Mas em todos os tempos, ele diz, prega a palavra. E a palavra é a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Nós temos que pregar toda a palavra em todas as circunstâncias, quando é a favor da situação e quando é muito difícil. Nós temos que ser preparados para pregar aqui do púlpito, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana e todos os dias fora do púlpito. Você tem que ser um cristão dentro da igreja, exortando uns aos outros, aqui no tempo gostoso e lá no tempo difícil. A nossa vida cristã não está assim dentro dessas paredes. Aqui onde nós aprendemos, onde nós exortamos uns aos outros, onde nós adoramos nosso Pai. Esse momento é um momento muito importante para cultuar. Deus sempre quis isso. Ele falou para Faraó, Moisés falou para Faraó, deixe sair o povo, judeus, para o deserto, para fazer um culto para Deus. O desejo de Deus é sempre o seu povo reunir publicamente, cantar, louvar, adorar, sentir a presença de Deus de uma maneira que não existe em nenhum outro lugar no mundo do que uma igreja local, e aprender da palavra de Deus e vai lá no mundo para pôr em prática. Isso é tão importante. E aqui dentro é fácil. Aquele pôr em prática lá fora, ensinando a palavra, é um pouco mais difícil. Mas o que nós temos que fazer, além de entender a situação, além de ver toda essa perversidade, imoralidade, essa ira contra Deus, nós temos que também enxergar a bondade de Deus. Porque todo mundo nesse mundo, até a maioria das pessoas nesse mundo, estão achando que estão no caminho certo. Estão no caminho certo. E eles vão fazer a sua vida segundo o caminho certo que eles acham que estão andando. Mas no livro de Provérbios, capítulo 14, em versículo 12, a Bíblia diz que há um caminho que parece certo para o homem, mas o fim é destruição. E esse caminho, para a maioria das pessoas, não é um caminho cheio de maldade, mas é um caminho que faltando Jesus Cristo. É outra maneira de conduzir a sua vida, achando que você não precisa seguir a Bíblia, não precisa uma igreja, não precisa a palavra, não precisa Deus. A minha vida já tá tudo bem, eu não preciso. E tem muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão nesse caminho, achando que é tudo certo, sem saber que o fim desse caminho leva à destruição eterna. Destruição por quê? Porque não tem Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai ninguém vai chegar ao Pai, senão por mim. Então qualquer caminho, seja um caminho cheio de perversidade, imoralidade, maldade, que é óbvio que leva para a destruição, a maioria desses caminhos leva para a destruição enquanto a pessoa viva aqui, vai destruir você mesmo, a sua saúde, a sua vida, a sua família, as suas crianças, vai destruir a sociedade, nós vemos isso facilmente. Mas a maioria das pessoas não estão nesse caminho. A maioria das pessoas estão no outro caminho, largo, que acha que está tudo bem, tudo certo, não machuca ninguém, não rouba, não faz muita coisa errada, e acha que é uma coisa certa. Mas só que falta a vida de Cristo, e por isso leva à destruição. E a maioria das pessoas estão nessa vida porque eles não sabem ou não querem reconhecer que há algo melhor. E esse algo melhor que está dentro de todas as nossas vidas é a bondade de Deus. O Guilherme falou um pouco sobre essa bondade de Deus. Nós cantamos sobre a bondade de Deus. Essa que faz parte da sua vida, se você faz parte da vida de Cristo.
no livro de Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo, mais uma vez, está escrevendo outra carta, dessa vez para a igreja que estava em Roma. E essa igreja em Roma tinha uma variação de membros, tinha membros italianos, tinha membros gentios, tinha membros judeus. Era uma combinação de várias ideias, opiniões e passados. Os judeus até estão sendo crentes em Cristo, eles ainda tinham o seu passado achando que eles eram um pouco melhor que todo mundo, porque a lei veio dentro deles, eles tinham Moisés, Abraão, tinha aquele legado de Israel, o povo excluído de Deus, até que eles aceitaram Jesus, eles ainda tinham essa arrogância, achando que eles eram um pouco melhor que todo mundo. Vamos deixar os gentios, as pessoas de outras nações entrar na nossa igreja, mas eles têm que entender que nós somos um pouco melhor, Deus nos ama um pouco mais. E por causa dessa arrogância, levou a eles, membros dessa igreja, judeus, salvos, mas levaram a eles a praticar muita iniquidade, muita coisa errada. E o apóstolo Paulo está mandando essa carta, e nesse capítulo 2, ele está chamando a atenção deles. E olha o que ele fala, capítulo 2, vamos ler começando no versículo 1. Ele diz para eles: portanto você, judeus, atenção agora, os judeus, crentes, membros dessa igreja. Portanto você que julga os outros é indesculpável. Tem muitas pessoas que só param aqui. A Bíblia diz que nós não podemos julgar os outros porque é indesculpável. Quando nós fazemos isso, tiramos uma porção de escritura sem o contexto, nós torcemos o que Deus quer dizer. A mesma coisa que a mídia faz para muitas pessoas que eles não gostam. Ele vai ter um discurso de 2 horas, tira uma frase fora do contexto e só passa isso na televisão e todo mundo acha a pessoa ruim. Porque ele falou alguma coisa que não tinha nada a ver com o que eles estão mostrando, porque era fora do contexto. Ele fala assim: portanto você que julga os outros é indesculpável. Vamos continuar. Pois está condenando a si mesmo naquele em que julga. Vamos continuar. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. É esse o problema de julgar os outros. Você julga os outros, condena os outros, fala mal dos outros, quando você está fazendo as mesmas coisas. Então o seu julgamento está te condenando. Por tudo que está falando mal dos outros, você está fazendo. Está condenando a si mesmo. Cada vez que nós pregamos a palavra de Deus, cada vez que você convida alguém que você ama para aceitar Jesus como o Salvador, sabe o que você está fazendo? Você está julgando eles. Você está julgando que eles não estão vivendo a vida de acordo com a bondade de Deus, o amor de Deus. Porque você está dizendo, você tem que arrepender, você tem que mudar o seu caminho, você tem que mudar, se converter, deixar tudo que você está fazendo e seguir um outro caminho. Isso é julgando que Deus tem uma vida melhor. Se nós não estamos vivendo essa vida melhor, e se nós estamos julgando as pessoas por fazer coisas erradas, e nós estamos fazendo a mesma coisa, é totalmente indesculpável, errado. Mas quando você, por amor, está simplesmente mostrando o que tem que mudar na vida dos outros, convida a pessoa a se arrepender diante de Deus, pedir perdão, mude o seu caminho para que Deus possa te salvar eternamente, para que Deus possa honrar a sua vida, você se torna um filho de Deus. Isso não está julgando na maneira errada, isso é correto. Quando você tem um irmão e irmã em Cristo que você ama, membro da sua igreja, você vê que está agindo erradamente, e você chega e conversa e tenta mostrar, para repreender, para corrigir, isso não é julgar. Temos que fazer isso. Somos obrigados na Bíblia para fazer isso, para mostrar que o que você está fazendo está errado, não através da minha opinião, mas na opinião de Deus. Eu quero que você mudasse essa atitude, essa ação, para que Deus possa voltar
a te abençoar. Ele continua aqui, versículo 2: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Agora, versículo 4: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Agora é a parte principal para nós hoje à noite. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Como isso funciona? Esse povo aqui que recebeu a palavra de Deus, recebeu na sua nação por milhares de anos o caminho de Deus através da lei. Ele sabia desde criança como honrar, como viver uma vida correta diante de Deus. Mas eles não praticavam. Ele estava fazendo iniquidade, mas exigindo que as outras pessoas, especialmente das outras nações, praticam. E a tolerância de Deus, a paciência de Deus, a bondade de Deus, de não destruir a eles, como Ele destruiu os antepassados no deserto e outras ocasiões, quando eles abertamente pecaram contra Deus. A bondade de Deus de estender as suas vidas, dando tempo para eles arrepender, através da sua bondade, a paciência e tolerância, eles aproveitaram nesses momentos para condenar os outros. A bondade de Deus em nossas vidas, que quando nós erramos, quando nós estamos num momento da nossa vida talvez desviado da palavra de Deus, e a bondade dele de não acabar com a nossa vida, dando esperança para o arrependimento. Quando isso acontece na nossa vida, quem somos nós para apontar o dedo e falar mal dos outros? Nós temos que entender que essa é a bondade de Deus. Ele não me destruiu. Ele está esperando, dando oportunidade, talvez usando outras pessoas na minha família, na minha igreja, para chegar perto de mim, para conversar em amor, para me trazer de volta ao rebanho de Deus. Isso é um momento de bondade de Deus. Ele diz para eles: você não entende que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. E vamos voltar um pouco daquele pensamento. Existem caminhos errados diante de Deus, mas o homem acha o certo. Mas o fim desses caminhos leva à destruição eterna, porque não tem Jesus. E a maioria das pessoas que estão nesses caminhos, eles acham que estão tudo bem. Como eles vão saber? Como eles vão saber que há outro estilo de vida? Tem outras opções, tem outras atitudes, tem outra maneira de viver para honrar e glorificar a Deus. Onde eles vão aprender isso? Essas pessoas provavelmente não vão abrir a Bíblia para começar a ler, mas são pessoas que todos nós conhecemos. São parentes de vocês, de nós. São colegas. Eles têm que ver a sua vida. Eles têm que ver visivelmente você regozijando na bondade de Deus. Eles têm que ouvir vocês falarem. É muito fácil cantar aqui sobre a bondade de Deus. Me segue todos os dias. Mas quando nós estamos lá no mundo, você só reclama sobre o governo, sobre os problemas da cidade, sobre os seus vizinhos, sobre seus pais, suas crianças, você reclama. Se lembra que reclamação sem fundação, só para reclamar quando você não tem solução de nada, só reclama, fala mal das pessoas, é o pecado que destruiu muitos da nação de Israel nos dias no deserto. Murmuração. Deus matou milhares de pessoas por causa disso, de reclamar, de criticar. É uma coisa de entender um problema e você vai distinguir o que é o problema e achar uma solução para melhorar a situação. Isso é bom. Mas quando você não tem
nem desejo de melhorar, não tem condições para melhorar, mas continua falando mal. Falando das pessoas, dos sistemas, disso, aquilo, é só uma murmuração. E a pessoa vai ver a bondade de Deus aonde na sua vida? Nós temos que enxergar, sim, vivemos num mundo caído, nós temos problemas ao nosso redor, mas vamos enxergar, é tão óbvio a bondade de Deus, mas temos que buscar isso, temos que entender isso, e nós temos que cantar, nós temos que contar, nós temos que escrever, nós temos que postar. Em vez de postando tudo que é ruim nessa vida, começa a postar. Imagina se todos nós só postamos sobre a bondade de Deus. Como muda, talvez você ia perder amigos, mas você ia só postar coisas positivas sobre a bondade de Deus. Sabendo que as pessoas que estão vivendo nesse caminho errado, eles vão enxergar a sua vida, ouvir você falar da bondade de Deus, e eles vão pensar, então, talvez eu posso mudar. Talvez é algo melhor, porque eu nunca senti isso. Eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada para contar para ninguém sobre a bondade de Deus. Eu não tenho isso na minha vida. Pode ser que eu preciso mudar a minha vida. O meu irmão, a minha irmã, ele só fala como Deus abençoa, e eu não entendo isso, eu não sei. E a bondade de Deus pode levar a pessoa ao arrependimento. E lembre que arrependimento é apenas uma decisão de mudar a sua vida, para deixar um caminho e entrar 100% no outro. Mas se as pessoas que estão no caminho errado, que não é tão ruim, mas é errado, eles acham que isso é normal, e nós nunca falamos que existe algo 1000 vezes melhor, como eles vão enxergar isso? A bondade de Deus na sua vida pode levar muitas pessoas ao seu redor ao arrependimento, mudar as suas vidas para conhecer Jesus como Salvador. Mas tem que falar, tem que buscar, tem que parar de reclamar, tem que parar de achar que nada nesse mundo é bom. Todo mundo está contra mim, vamos viver na miséria. Não, Deus tem grandes coisas para nós. O mais escuro, o mundo, o mais escuro, as pessoas ao nosso redor, o mais que a sua luz pode brilhar. Então vamos aproveitar. Não é que Efésios diz, aproveita esse tempo, acorda, aproveita, os dias são maus. Aproveita vivendo nesse tempo. Você pode fazer muito maior diferença na vida das pessoas do que quando está tudo bonitinho. Vamos aproveitar, vamos entender que Deus nos chamou para viver nesses momentos. Quem sabe que está inaugurando a entrada do fim dos tempos. Estamos aqui. Deus não erra. Deus sabe todo o nosso potencial. Mas se nós apenas andamos junto com todo mundo, reclamando do jeito que todo mundo reclama, e não enxergamos a bondade de Deus, nossa vida não vai ser diferente de ninguém. Em Salmo 107. Salmo 107. É um salmo incrível. É dividido em 4 partes, que fala sobre a libertação de vários grupos de pessoas. Não vamos ler tudo, mas eu quis ler uma porção. Eu gostaria que essa semana, sua tarefa em casa, essa semana é ler e meditar nesse salmo. Está falando, referendo situações bíblicas que realmente aconteceram. A maioria aconteceu com o povo de Israel, no deserto, antes e depois e durante. Mas o salmista aqui, lembra que está escrevendo uma música para ser cantado. E as músicas para ser cantadas era para o povo lembrar situações e as difíceis e a vitória de Deus em todos. Para não esquecer que nós sabemos, é muito mais fácil lembrar uma música, às vezes, do que versículos na Bíblia. Então, as músicas nos ajudam a lembrar das verdades de Deus. Aqui em Salmo 107, a Bíblia diz assim:
Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Simples. Deus é bom. O tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom. Muito simples. Por isso damos graças. Ouvimos muito isso hoje à noite. Vamos continuar essa ação de graças, gratidão. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou. Todos nós que somos salvos, somos redimidos. Ele nos resgatou do pecado, do poder eterno do pecado. Ele nos livrou. Assim digam o que o Senhor resgatou. Ele exige, Ele espera que todos que são libertos pelo sangue de Cristo têm poder sobre agora o pecado. Podemos dominar o pecado. Podemos dizer não ao mal. Ele diz, então fala isso. Fala. Canta, conta sobre isso. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaiando. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Em favor dos homens. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas, outra história. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Estavam nesse caminho errado. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram. E não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despareceu as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Talvez essa situação drástica não aconteceu fisicamente, mas são todos falando espiritualmente. O Senhor te tirou da sombra da morte. O Senhor quebrou as correntes que Satanás tinha na sua vida. Ele te libertou, colocou no caminho de seguro, caminho de paz, caminho de Deus. Isso aconteceu com vocês? Então fala isso para as pessoas. Deixa a pessoa saber o que Ele fez em favor a você. Versículo 17. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifício de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. É isso que Deus quer que a gente faz. Todos nós aqui, que foram libertos, salvos, a maioria não passou por dificuldades, mas espiritualmente, o mais que nós entendemos essa guerra espiritual, nós entendemos que era muito sério. Nós nascemos nesse mundo separado de Deus. Nós não somos filhos de Deus quando nascemos. Até a Bíblia separa os filhos de Deus com os filhos do diabo. A Bíblia diz que o povo Israel, quando Jesus veio
para anunciar as boas novas, a salvação para todos. Ele foi primeiramente falar com seu próprio povo, os judeus, mas eles rejeitaram Jesus, rejeitaram a sua palavra, rejeitaram a sua vida, rejeitaram o seu amor. Mas graças a Deus, a Bíblia diz, todos os que o receberam, Deus deu o poder de se tornar filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, uma vez que nós entendemos quem Ele é, o que Ele fez por nós, e aceitamos o sacrifício dele na cruz para pagar e apagar os nossos pecados diante de Deus, para que nós possamos ter essa reconciliação com Deus e viver por Ele, Ele como nosso Pai. Uma vez que nós reconhecemos o que Ele fez, morrendo na cruz, sofrendo tanto, derrotando todos os inimigos, os romanos, os judeus e os demônios. Jesus derrotou todos os inimigos de Deus para ter a nossa salvação seguro. E quando nós entendemos isso, podemos nos encaixar nessas palavras. E uma vez dizendo, então eu vou falar, eu vou anunciar, com ações de graças eu vou cantar, não somente aqui na congregação dos santos, mas em todo lugar. Eu vou falar da bondade de Deus, porque eu quero exaltar o nome de Cristo. Quero mostrar para o povo quem eu sou. Eu não tenho vergonha, como nós cantamos, não tenho vergonha de falar que eu pertenço a Deus. Não importa o que os outros pensam, não importa o que eles falam, eu não tenho vergonha. Enquanto eu tenho gás nos pulmões, eu vou falar, eu vou cantar. E vamos fazer isso. Vamos tirar essa ideia que, eu sou crente, não posso ofender. Vamos falar. Sem ofender, você fala da bondade de Deus na sua vida. E deixa a pessoa escutar, deixa a pessoa ver, deixa a pessoa comparar as suas vidas e falar assim, ou pelo menos pensar, então eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso arrepender, porque a bondade de Deus leva ao arrependimento. Hoje em dia, é o momento certo. Vamos terminar em Lucas, capítulo 4, versículo 19. Jesus veio aqui neste mundo, Ele teve essa missão de ser o Senhor das nossas vidas, de ser o Salvador das nossas vidas, de ser o Rei das nossas vidas. Ele viveu 33 anos aqui na terra, se mostrando como o Deus invisível. E um momento na sua vida, bem no começo do seu ministério, como foi a tradição dele, da sua família, todo sábado indo para a sinagoga para ouvir a palavra lida no Antigo Testamento. Ele também, como era criança, levantava durante o culto, ele pegava a Bíblia, ele lia vários versículos, como nós fazemos muitas vezes na introdução. Imagino Jesus, um menino na igreja fazendo isso. E agora, adulto, começando o seu ministério, eles abrem a Torá, eles abrem a Escritura, e Jesus se levanta, ele pega a Escritura está aberta para o livro de Isaías, que está contando a profecia sobre o futuro Messias, que ia chegar um dia para salvar Israel e o mundo inteiro dos seus pecados, e ser o rei do reino de Deus. Ele pega essa porção, não era pela coincidência, ele pegou essa aqui, foi dado essa porção da Bíblia. Em versículo 18, Jesus lendo aquilo, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está lendo do livro de Isaías, Jesus. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus fechou o livro, ele deu para o assistente lá o pastorzinho. Ele diz para o povo: hoje essa escritura está sendo, que é a palavra que ele usou. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente, assentou na sinagoga e começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu
a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus veio no momento certo para nos libertar. Nós não éramos fisicamente na prisão cego, mas espiritualmente sim. Eu sei que tem a maioria das pessoas aqui que já tomaram uma decisão, já estão no caminho de Deus, já experimentaram uma bondade de Deus, e tomara que vocês hoje vai sair aqui falando para todo mundo, falando para as pessoas que no banco, pessoa no caixa, no mercado, fala sobre a bondade de Deus. Toda essa oportunidade, fala da bondade de Deus. Deixe a pessoa ver que existem pessoas que conhecem pessoalmente a bondade de Deus. E hoje à noite, enquanto nós temos uma música para terminar nosso culto, a pregação termina, mas o momento de você responder a essa mensagem começa. O altar está aberto, nós ficamos aqui na frente, se quiser conversar conosco, orar junto conosco, ou só ajoelhar e orar, em gratidão por tudo que Deus tem feito para a sua vida. Ou talvez tem pessoas aqui ainda que não experimentaram a bondade de Deus. A primeira vez que você vai sentir a bondade de Deus na sua vida é quando você arrepender dos seus pecados. Você vai sentir Deus limpando a sua consciência, a sua vida, tirando aquele fardo enorme de culpa por causa de tudo que tem feito ou que não tem feito por Deus. Ele vai te livrar, vai te dar uma nova vida. E isso você pode, hoje à noite ainda, experimentar a bondade de Deus e sair aqui falando e cantando. Deus conhece seu coração. Deus sabe se você já recebeu tanto, mas não fala para ninguém. Isso tem que mudar. Deus sabe quanto você ama a Ele. Ou Ele sabe se você está envergonhado de falar. Essas coisas têm que mudar. Vamos realmente falar. Não somente cantar aqui na igreja, mas vamos falar da bondade de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar.